Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma resenha sem spoiler e com spoiler do nosso Acaso Literário. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre um dos meus livros favoritos da vida. Primeira vez que eu li esse livro eu tinha 10 anos de idade, depois disso, se eu não me engano, já foi umas 7 vezes. Tenho quase certeza que foram 7 vezes. E é claro que é o livro O Caso dos 10 Negrinhos, da nossa Queen, da nossa rainha, da nossa gatinha maravilhosa, Agatha Christie. Gente, é uma das minhas escritoras favoritas. Eu acho que eu já li uns 50% de todos os livros dela. E esse aqui, não tem como. Ele é o meu favorito. E hoje eu vim trazer um pouco dessa resenha para vocês. Como sempre, a nossa primeira parte do vídeo é uma resenha sem spoiler, para você que ainda não leu, para você ficar com aquele gostinho de querer ler. Depois você vai parar esse vídeo, salvar ele, ler, e aí você volta, porque nós vamos ter a parte com spoiler. Nós vamos falar abertamente do livro, para você depois poder ir lá nos comentários e poder falar o que você achou também. Combinado? Então pega aí, ó, sua água, seu chá, seu café e bora comigo. Então, como eu falei, vamos falar sobre O Caso dos 10 Negrinhos, e não sobrou nenhum, e vocês vão entender porque esse barra e esses dois títulos. Porque esse livro, gente, além dele ser maravilhoso e um dos mais vendidos, esse é um dos livros mais polêmicos da Agatha Christie. Nós vamos falar sobre essa crítica social, sim, nessa resenha, sem spoiler para você também participar, tá bom? O Caso dos 10 Negrinhos, esse livro meu, se não me engano, é um dos meus livros mais antigos. Eu gosto de livro antigo, tá, gente? Esse aqui é de 1983, essa versão que eu tenho. É uma das versões originais, com a história, o jeito que escreveu o original. Eu gosto muito dessa versão, porque além da cantiga ser original, o jeito que eles contam, que ela conta a história, não sei, fica mais legal. Quando ela criou esse livro, gente, em 1938 ou 39, foi mais ou menos um desses anos, ele se chamava originalmente The Little Niggers, que significa O Caso dos 10 Negrinhos, porque ele foi feito por causa de uma música, como se fosse uma cantiga de Nidá, Boi da Cara Preta, como se fosse isso, mas lá da Inglaterra. Gente, mas é uma canção macabra. Eu vou ler ela para vocês, não se preocupem. Então, ela criou essa história baseada nessa canção que existia. Contudo, entretanto, lá em 1980, nos Estados Unidos, acharam que a história era uma história racista, que era com uma conotação ruim, e aí mudaram toda a história, o enredo e o título para E Não Sobrou Nenhum, que é o final da cantiga. Então você não encontra mais para vender esse livro aqui. Você só encontra essa versão E Não Sobrou Nenhum. Esse aqui você só encontra em sebo ou com pessoas que gostam dessa versão e tem em casa. Qual que é a diferença? O Caso dos 10 Negrinhos vai falar sobre a Ilha do Negro, a canção dos 10 Negrinhos e o que acontece no meio disso. Na versão E Não Sobrou Nenhum, essa ilha se transforma na Ilha do Soldado e a canção vai falar sobre 10 soldadinhos. Existem versões que vai falar sobre a Ilha do Índio e a canção dos 10 índiozinhos. Então, quando você for comprar o seu livro, leia a sinopse para saber qual tipo que você está comprando. Se você está comprando a versão do índio, a versão do soldado, e também existe uma versão que chama Cenas, que é uma versão teatral e não sobrou nenhum, que eu não recomendo, que eles mudaram o final do livro e não vale a pena, tá bom? Então, compre a versão original que vale mais a pena. Eu, Ana, particularmente, nunca vi uma conotação racista nesse livro. Nenhuma forma de conotação racista. Perguntei para minhas amigas, porque alguém falou assim: Ah, Ana, você é branca, você não tem lugar de fala. ok, perguntei para algumas amigas minhas que são pretas. Eu vou falar aqui a Núbia, por exemplo, que eu falei que eu ia falar o nome dela. E ela falou assim: amiga, nunca vi nada racista nesse livro. Ao contrário, nós, lendo esse livro, gostando da Agatha, nós percebemos que ela faz uma crítica social à Inglaterra por tudo que de mal que a Inglaterra fez na época pela África. Dá-se essa impressão, sabe, que do jeito que ela fala da história, o jeito que ela aborda os elementos, parece que ela tá mostrando, tipo assim, tá vendo? Isso aqui pode ser uma culpa, tá vendo? Isso aqui não deveria ser feito. Será que no fundo, a gatinha não estava querendo fazer uma crítica? E hoje em dia as pessoas foram e falaram que o livro é racista e ela nem tá aqui para poder se defender e simplesmente mudaram o nome do livro dela, ou seja, uma obra de arte. Eles foram lá e mudaram o nome dessa obra de arte, mudaram o contexto dessa obra de arte, ela não pode nem se defender? Fica aí para você, quero que você me fale o que você pensa. Então, bora para nossa resenha sem spoiler? Vamos lá. O livro fala o seguinte, vou falar pelo E Não Sobrou Nenhum. É isso, a sinopse do livro é essa.
Meu marido tá rindo, gente, porque quando eu conto isso para as pessoas ficam assim, você me deu spoiler? Não, gente, é o nome do livro. E não sobrou nenhum. É a cantiga. Como que eu falo para as pessoas para lerem esse livro? 10 pessoas foram convidadas a passar, até viajarem para uma ilha, que no caso é a Ilha do Negro. Chegando lá, as 10 pessoas são mortas, de acordo com essa cantiga macabra que está dentro do quarto de cada uma. Como todos morrem? É esse livro. Gente, pensa num livro que você lê e você não faz ideia de quem é o assassino. O que está acontecendo? O assassino está entre eles? O assassino é um dos 10? O assassino não é um dos 10? Tem mais pessoas dentro dessa ilha e a gente não está sabendo? Tem pessoas indo e voltando dessa ilha e a gente não está sabendo? O que está acontecendo? É esse livro. É esse tipo de coisa que você fica sentindo lendo esse livro, sabe? Você pega todos os personagens e você fica... Você é bom, você é mal. Não, você era bom, agora eu acho que você é mal. Não, o que você fez que você está passando por isso? Não tem como você saber. E o final vai te deixar desesperado. Essa é a palavra. Não tem outra palavra para eu definir como você se sente quando você descobre que ela te fez de bobo. O livro inteiro. Porque, gente, o plot desse livro é sensacional. Eu acho que não existe um plot de um livro que seja tão extraordinário quanto o plot desse aqui. Eu fico imaginando a Agatha escrevendo esse livro, sabe? Ela com todas as teorias, aquele tanto de... Antigamente não tinha, né, gente? Aquele tanto de post-it, assim, por toda a sala, ela pegando... Sabe, a gente vê esses casos de assassinato que pega aquela fitinha vermelha e vai ligando, assim, os preguinhos, e outra branca, e ela organizando tudo e falando assim, vou fazer todo mundo de besta no final. Esse é o final do livro, então leia. Se você não leu, leia. E agora, antes de você terminar a parte sem spoiler, da pause para depois você voltar, eu quero ler com vocês a cantiga, tá bom? Para vocês verem que coisa fofa para cantar com uma criança dormir. 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou e então ficaram 9. 9 negrinhos sem dormir. Não é biscoito. Um deles cai no sono e então ficaram 8. 8 negrinhos vão a Devon em charrete. Um não quis mais voltar e então ficaram 7. 7 negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta e então ficaram 6. 6 negrinhos de uma colmeia fazem brinco. A um pica uma abelha e então ficaram 5. 5 negrinhos no fórum a tomar os ares. Um ali foi julgado e então ficaram 2 pares. 4 negrinhos no mar, a um tragou de vez. O arenque defumado e então ficaram 3. 3 negrinhos passeando no zoo. E depois? O urso abraçou um e então ficaram 2. 2 negrinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou e então ficou só um. Um negrinho aqui está a sós, apenas um. Ele então se enforcou e não ficou nenhum. Ai, eu amo. Você vai entender por que esse contexto é tão maravilhoso. Então, se você não leu, compra e leia. Vale a pena e depois volta para me contar, tá bom? Se você não leu ainda, então beijo. O seu vídeo acaba por aqui. Vai lá ler, vai lá ler. Se você quiser, o link tá aqui na descrição, tá bom? Agora, se você já leu e você quer conversar comigo sobre esse livro, bora continuar o vídeo, tá, gente? Então, vamos lá. Que mortes são aquelas? Gente, o jeito que eles morrem, de acordo com exatamente o que está escrito nesses versos, é uma imaginação dessa mulher absurda. Mas o que mais me deixa abismada é que nós não pensamos que essas pessoas, todas elas devem algo para a sociedade, todas elas têm algum tipo de crime oculto. Eles não pagaram por esse crime e começam a perceber que eles estão ali para pagarem pelo seu crime. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Que quando você vai lendo isso, você começa a perceber assim, todos são culpados. Então, existe alguém do lado de fora que está tentando fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas não. Gente, que plot é esse? Se você não leu essa versão aqui, você leu a versão cenário, a versão de cenas, né, que é a teatro, eles mudaram o final para que ficasse igual o filme. Existe um filme desse livro, acho que ele foi feito em 50 e poucos, 40 e poucos, você encontra ele de graça no YouTube, preto e branco, e eles mudaram o final para uma versão de livros que eles preferiram mudar. Eu não gosto, tá, do final do filme. No final do filme sobra um casal, esse casal descobre o assassino, mata o assassino e o casal fica feliz ali. Eu não gosto dessa versão, acho horrorosa, porque tem que seguir, gente, o que está escrito no poema, na canção, né? E esse aqui, todos morrem.
e ninguém descobre quem é o assassino. A polícia fica atrás do assassino por 1 ano e eles não conseguem descobrir como essas pessoas morreram. Se houve o assassino, se o assassino saiu da ilha, como o assassino saiu da ilha, porque estava tendo um tufão. Como que ele saiu e sobreviveu? O que que aconteceu? Ninguém descobre. E aí, do nada, um belo dia, vem uma garrafa no mar com uma confissão por escrito de quem? De quem? Do juiz Justice Orgrave, falando o seguinte: eu sempre achei muito interessante como os assassinos viviam. Como eles pensavam que matariam alguém e não iriam para a justiça. E eu ficava vendo essas pessoas e eu tinha essa vontade de matar alguém. Mas isso era contra a lei. Mas eu ficava curioso para ter essa sensação. E eu me aposentei e pensei, o que eu faço agora? Como eu sou uma pessoa corrupta e eu já errei, eu não mereço a vida que eu tenho. Ele estava doente, iria morrer de qualquer jeito. Então ele falou assim, já que eu vou morrer, eu vou ter essa sensação de matar alguém, que era o que eu gostaria de fazer. Porém, eu não vou pegar uma pessoa inocente. Então ele começa a pegar pessoas, ele descobre sentenças que foram negadas a pessoas corruptas como ele, pessoas que não foram levadas a julgamento, então ele fica ouvindo ali no tribunal conversas ao longo dos anos, escolhe a dedo essas vítimas, que são 9 pessoas que fizeram coisas erradas e estavam devendo à justiça e pensaram que saíram super tranquilas, e aí ele resolve matar todas essas pessoas e no final se matar, só que ele simula a própria morte e é tão bem simulado que ninguém, nem mesmo toda a justiça por 1 ano consegue descobrir que ele era o assassino entre os 10. Ai, gente, agora imagina uma criança de 10 anos terminando de ler esse livro, que pegou na biblioteca da escola, sou eu. Aí depois disso, eu leio de novo e todo mundo que entra na minha vida eu falo, lê esse livro, por favor. Eu não gosto de Agatha, lê. Não gostei da Agatha, lê esse. Não, lê. Depois que você lê esse, você pode falar pra mim se você gosta ou não gosta da Agatha. Tem livros dela que às vezes eu não gosto? Tem, mas esse não tem como. Isso é um primor da sociedade, gente. Então, me conta, gente, você gostou desse livro? Você não gostou? Ana, eu prefiro a versão do índio, eu prefiro a versão do soldado, eu prefiro a versão teatro, eu prefiro a versão do Caso dos 10 Negrinhos. Não, Ana, eu acho que esse livro é racista, não pode ser esse título, tem que ser o título e não sobrou nenhum. Eu não acho que ela estava fazendo uma crítica social, eu acho que é um livro, sim, que tem conotação racista. Me conta. O que você gostou, o que você não gostou, e deixa aqui nos comentários qual outro livro que você gostaria que eu fizesse a resenha para vocês. No mais, até o nosso próximo Acaso Literário. Beijo para vocês. Vou ter que falar de novo isso. Mentira! Esqueci de fazer a crítica. Entendeu o que eu quero dizer? Não é isso. É porque... Não. Que parte que eu parei? O passarinho. Não é por que em 1980? Porque é época da canção. Ai, eu amo.